Noite, paz seja convosco. Chegamos aí na nossa quarta aula, né? Onde nós vamos falar hoje o amor no seio da comunidade cristã, né? Hoje eu falo que assim, à tarde eu fiquei ali preparando a aula e eu gostei muito desse tema, gostei mesmo, assim, Deus falou muitas coisas comigo, né? Então eu espero que possa falar com todos nós também, né? Antes de começar, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui na tua casa, de podermos aprender a tua palavra, Senhor, e nós pedimos que o Senhor venha nos dar entendimento para que nós possamos crescer cada dia mais na graça e no conhecimento, conhecer mais a tua palavra, Senhor, que possamos nos tornar pessoas íntegras, Senhor, que sejamos referência aonde quer que nós estejamos, que as pessoas possam olhar para a gente e reconhecer que verdadeiramente somos cristãos, Pai. Ensina-nos, Pai, nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Antes da gente começar, eu queria deixar uma reflexão para vocês da seguinte maneira: temos exercido influência positiva sobre as pessoas por meio de uma vida cristã inspirada na palavra de Deus? Será que nós, quando eu falo nós, é porque eu me incluo nisso, eu e vocês, será que nós conseguimos influenciar as pessoas pelo nosso modo de vida cristão? Ou será que nós envergonhamos o Evangelho de Cristo? Essa reflexão, ela é muito importante para a gente poder compreender que quando a gente serve a Deus, nós estamos servindo Deus em todos os lugares. Dentro da igreja, que eu falo que dentro da igreja é fácil servir a Deus, e fora da igreja, que é onde a gente tem que colocar em prática aquilo que a gente aprende aqui. O versículo de hoje que nós vamos ler de início é lá em Romanos, capítulo 12, que foi o mesmo da aula passada, só que nós vamos ler dois versículos novos, que é o versículo 12 e 13. Então, Romanos, capítulo 12, versículo 12 e 13. Eu ia falar, né? Vamos abrir a Bíblia, mas hoje é moderno, né? Tem celular, né? Diz assim a passagem que nós vamos ler: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. Na nossa apostila aí, ele começa falando assim, que nós temos deveres sociais e éticos, os quais são parâmetros para o nosso comportamento. Fazemos parte da sociedade e temos que exercer influência sobre ela. Isso daí é muito importante. Primeiro, nós não vivemos sozinhos no mundo. A gente nunca pode esquecer isso, que nós vivemos em sociedade, em grupos maiores e grupos menores. A igreja é um grupo, a família é um outro grupo, o bairro que nós moramos um outro grupo, a cidade, o país e o mundo são formados de vários grupos. Claro que a gente normalmente existe alguns grupos que a gente tem mais contato, um grupo familiar, ou a igreja, ou o ambiente de trabalho, e a gente está relacionando com pessoas de todo tipo. E é interessante,
Porque no mundo você pode um dia, de repente, se deparar com uma pessoa que é milionária, como você pode se deparar com um morador de rua. E indiferente da posição social, de dinheiro, de todas essas coisas, nós estamos vivendo na sociedade. E para todas essas pessoas que estão ao nosso redor, nós temos que exercer uma influência sobre ela. Essa influência, ela precisa ser positiva, ela precisa ser o próprio caráter de Cristo nas nossas vidas. Uma das maiores dificuldades que a gente pode ter como cristão é justamente você, sem abrir a sua boca, a pessoa olhar para você e saber que você é cristão. Porque é muito fácil hoje, vamos dizer assim, em termos de aparência, você ser um cristão. Você põe lá vai lá, se batiza, você fala palavras que os crentes costumam falar, e a pessoa pode achar que você é cristão. Quantas pessoas famosas, não vou citar nome por uma questão de ética, mas quantas pessoas famosas falavam que era crente, mas faziam coisas que não condizia com a palavra de Deus? Você fala, nossa, mas essa pessoa aí na televisão falando que é crente, mas dança, rebola, faz, né? Porque o que acontece é o seguinte, às vezes, olha como é interessante, às vezes, o maior testemunho que você pode fazer para pregar a palavra de Deus é a sua vida. A Bíblia, né? Alguém disse isso daí, né? A Bíblia que as pessoas querem ver começa em você. Porque se você segue a palavra de Deus, você tem um caráter de Cristo. Então as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, não, esse daí é crente, aquele ali não é muito, mais ou menos. Em todas as situações é necessário. Claro que assim, vamos abrir uma parêntese aí. Existem situações que o lado humano às vezes vai aflorar, você vai ficar nervoso, você vai se irritar. Essas coisas podem acontecer. E até nessas situações, você também tem que saber como se colocar. Porque a palavra de Deus diz, irai, mas não pequei, né? Mas não é fácil, é um desafio. De novo, amar os crentes é fácil, amar os não crentes não é. Mas ultimamente uma das coisas que eu tenho visto dentro da igreja que me deixa muito triste, não estou falando aqui da nossa igreja, mas a gente conversa com outros cristãos, as pessoas que não conseguem amar as pessoas dentro da própria igreja. A mentira, as falcatruas, inveja, né? O maldizer pelas costas, que a gente chama de fofoca. Quantas coisas que não deveria nem chegar nem na porta da igreja e às vezes está dentro da igreja. É diferente, porque tem gente que fala assim, olha, o fulano foi ali enredar algo para o pastor. Não, às vezes a pessoa foi informar uma situação que está ocorrendo. Mas existem pessoas que pegam as informações, passam para um, passam para outro, passam para outro. Sabe telefone sem fio? Vocês lembram que tinha lá um telefone sem fio? Você fala uma frase, chega ali outra coisa. Então, às vezes é isso que está acontecendo. Por quê? Porque falta o caráter, falta a influência de Deus em nossas vidas, para nós podermos influenciar as pessoas. Então, percebe que aqui ele já começa sendo muito claro que, olha aqui, ele fala assim, ó, temos deveres sociais e éticos, as quais são como parâmetros para o nosso comportamento. Fazemos parte da sociedade e temos que exercer a influência sobre ela. Por que nós temos que exercer a influência sobre ela? Nós temos que mostrar para a nossa sociedade, para o povo que não conhece a Deus, que nós temos Deus.
e que nós somos diferentes. Porque olha como é interessante. Você é crente. Se você se porta como uma pessoa não crente, as pessoas que estão vendo ali, elas estão observando. O dia que você abrir a boca para falar de Jesus, a pessoa vai falar: Marcos, você é meio um crente meia boca aí, não é não? Mas por que a pessoa vai falar isso? Porque ela observou sua atitude quando você não se comportou como um cristão. Então, o tempo todo nós somos assim. Em Romanos 12:2 diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis. Em outra tradução fala assim: não vos conformeis com este mundo. Conformar é tomar a forma do mundo. A gente não pode tomar a forma do mundo. O mundo todo pode estar virando para a esquerda, você segue reto. O mundo todo está virando para a direita, segue reto. Ah, pastor, mas é difícil. É. Mas nós temos o Espírito Santo. Nós não temos uma ajuda qualquer, não. É o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, que está dentro de você, te capacitando para você continuar. Então, isso é muito importante. Dando prosseguimento, o autor da apostila, ele dividiu aí alguns pontos. Ele pegou o versículo lá, Romanos 12, e ele dividiu em alguns pontos para a gente olhar esses pontos e começar a compreender. Primeiro ponto: alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. Irmãos, qual é a esperança que a gente tem que se alegrar? Jesus. Até a gente começou a conversar aqui, né? E não foi nada combinado, né? O Gessé, a gente conversando, né? Aqui agora, e não foi nada combinado, porque as pessoas estão colocando as esperanças. Olha como é interessante. A gente está no meio de uma guerra, envolve diretamente o nosso país. E hoje eu estava pensando assim, eu falei assim: nós somos como a Ucrânia. Todo mundo fala que vai ajudar, mas ninguém vai lá ajudar. De longe, vamos ajudar, mas ir lá ajudar, ninguém foi. Eles estão lá sozinhos, entre eles ali. Ah, mas recebeu um reforço de arma, tal, tudo, mas é só paliativo, porque é um povo pequeno lutando contra um povo gigante. E quantas vezes nós não somos como a Ucrânia? Você está passando por uma tribulação, a pessoa fala assim: irmão, eu estou sentindo ser meio abatido e tal. Não, que eu estou passando pelas lutas. Não, nós vamos te ajudar. Aí faz uma oração naquele instante e depois não lembra mais do irmão. Deixa para lá. Quando na verdade, né, às vezes, aquele irmão precisava de mais tempo, de você sentar, conversar, de repente fazer uma visita para ele. O mundo de hoje, ele precisa dessa ajuda, porque ele tem colocado a esperança dele em coisas que não são Deus, e fazem dessas coisas seus próprios deuses. Exemplo maior é o dinheiro. A gente acha que o dinheiro vai resolver todo o problema. A pessoa que não tem Deus, ela pode ter 1, 2, 24, 50 milhões. Sem Deus não adianta nada. Tá cheio de curandeiro, tá cheio de coaching, tá cheio de vigarista aí, só arrancando dinheiro desse povo. Porque a esperança dele está onde? Está perdida. Agora, a Bíblia nos ensina: alegrai-vos na esperança, alegrai-vos em Jesus, alegrai-vos em Deus, porque é Ele que cuida de nós. Paulo, está na revista aí, Paulo fala constantemente aos romanos sobre o tema da esperança. Talvez já os estivessem preparando para um futuro
difícil. E aqui eu até marquei aqui na minha revistinha, porque alegrai-vos na esperança é muito interessante, porque é alegrar naquilo que vai acontecer. A esperança, ela não é o presente. A gente tem esperança de coisas futuras. E aí quando eu li aqui, eu falei, poxa, é verdade. Porque quando a gente começa a se alegrar em Deus, e quando a gente começa a ficar satisfeito em Deus, a nossa esperança, além, lá no futuro, passa a ser Deus. Eu sei que as lutas vão vir, eu sei que eu vou de encontro com ela, mas eu tenho esperança. Então, porque eu tenho esperança, eu tenho Deus, eu vou me alegrar. Percebe como isso é importante? Às vezes a gente lê um versículo assim, né? Não percebe os detalhes do versículo. Olha lá o que fala a apostila. Só quem mantém uma esperança viva em Cristo pode passar com alegria pelos caminhos citados, que seria, né, o sofrimento, paciência, hospitalidade, perseguição e choro. Aí eu lembrei do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O que significa isso aí? Vai ter vezes que você vai ver a morte ali, tete a tete, frente a frente. Ainda que eu andar pelo vale da sombra da morte, a esperança é o que me faz continuar andando. O cristão verdadeiro, ele tem a esperança como algo no DNA dele. Ele não desiste. E passa por luta, passa por tribulação, mas ele não desiste. Às vezes até pensa em desistir, porque às vezes as lutas são pavorosas, mas ele não desiste. Por que ele não desiste? Porque ele tem esperança. E aí essa esperança, ela tem que produzir e tem que ter alegria. Porque as pessoas, de novo, as pessoas estão olhando para a gente. Se a gente sentar e começar a se lamentar e contar só desgraça, qual é o nosso papel? O que a gente está ensinando para as pessoas? Então percebe que uma coisa diz a outra, né? Aqui até na apostila ele cita aqui, ele faz uma citação de um teólogo e diz assim: a esperança cristã não apenas dá coragem e resistência em aflições prolongadas, mas dá ao cristão aquela largueza de coração que o torna receptivo à necessidade de seus irmãos na fé. Olha como é interessante, no meio da luta, da tribulação, você vai ter alegria, você vai ter uma maneira de olhar para as coisas diferente, que vai fazer com que você ainda consiga ajudar aquele que precisa. Eu falo que tem coisa que é só de Jesus mesmo. E o exemplo que a gente tem é Jesus. Jesus não sabia que ele ia morrer? Jesus não sabia que a morte dele seria de cruz? Jesus não sabia que ele ia ser traído? E mesmo assim, ele veio e morreu em favor de cada um de nós. Agora, isso não quer dizer que ele não passou por angústia. Que um pouco antes dele ser preso, ele estava angustiado. Ele foi orar, ainda volta, pega lá os discípulos ali, todos dormindo ali, dá uma dura nele. Mas por que aconteceu tudo aquilo? Porque ele estava angustiado. Então não é errado a gente passar essas angústias e tudo mais, mas nós temos que entender que no meio disso tudo eu tenho que me alegrar na esperança que é Jesus. Outra coisa que é importante, a parte 2 aí, sede pacientes na tribulação. Então, primeiro ponto, né? Alegrai-vos na esperança, depois ele fala, sede pacientes na tribulação, ainda no versículo 12, né? E é interessante que a gente acha que a tribulação
e a tribulação em alguns casos é a mesma coisa que perseguições, serve para a gente enfraquecer na fé, e não é. É o oposto, ela serve para a gente poder entender, aprender a confiar em Deus. Olha como é interessante, as perseguições e as tribulações podem redundar em benefícios para os crentes, bem como para o Evangelho. É no sofrimento que entendemos o quanto somos dependentes da graça de Deus. Então vamos lá, eu queria uma pessoa para ler Atos 14, 22, quem pode ler? Uma outra pessoa para ler Filipenses 1, versos 12 e 14. E uma terceira pessoa, 2 Coríntios 12, 10. Alguém já achou Atos 14? Eles animavam os cristãos, eles davam coragem para ficarem firmes na fé, e também ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. Ó, tá vendo? Eles ensinavam os cristãos, mas que era necessário passar por lutas, tribulações, aflições para chegar no reino de Deus. Então a Bíblia ela não te engana. Você vai ter que passar pelas lutas, né? Filipenses 1, verso 12 e 14. Alguém achou aí? Pode ler, irmão. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. O apóstolo Paulo falando, por conta das lutas, das cadeias, das prisões dele, até a guarda pretoriana, até os guardas ouviram falar de Jesus, por conta das lutas de Paulo. Irmãos, vamos ser sinceros, vamos num ponto que é importante agora. No fundo, a gente não quer passar por luta. É ou não é? Se Jesus chegasse aqui para você e falar assim, irmão, você quer a sua vitória com luta ou sem luta? Quem é que vai falar com luta? Ninguém. Porém, nós vamos entender assim que a luta, ela faz com que a gente tenha, vamos dizer assim, um preparo para encarar as coisas. No domingo, eu preguei e eu dei o exemplo do diamante. O diamante, para ele se tornar valioso, ele é pressionado. Quanto mais pressão ele sofre, mais caro vai ser aquele diamante quando ele for lapidado. E o diamante ele tem um negócio interessante, não é qualquer coisa que corta o diamante. Tem que ser um outro diamante para poder cortar ele. Tem que ser uma lâmina com diamante para poder cortar ele. Diamante com diamante. Não adianta você pegar uma serrinha lá de cortar cano lá, que você não vai cortar um diamante. Mas para ele chegar nesse ponto de perfeição, virar uma joia preciosa, lá atrás ele foi pressionado, ele foi colocado sob pressão intensa. E o que aconteceu com aquele diamante? Virou uma joia preciosa. Eu não sei quanto custa aí um anel de diamante, mas eu sei que não é barato. Se for diamante, né, desses mais puros aí. Mas por que ele tem valor? Porque lá atrás ele sofreu pressão. O ouro, quanto mais puro, mais caro. O ouro mais puro que a gente tem no mundo hoje é o ouro canadense. Ele chega, acho que 98% de pureza. Não existe ouro 100% sem pureza. Só que para ele chegar nesses 98%,
ele é derretido diversas vezes, porque toda vez que ele é derretido, ele solta impureza. E aquela impureza, ela é retirada. E um ouro desta característica, ele vale muito dinheiro. Muito dinheiro. E ele foi preparado como um fogo muito quente. Então percebe que pressão, calor, impõe a gente a viver uma vida com Deus. Sabe aquele dia que você acorda e você fala assim, hoje eu não devia ter ido trabalhar, porque tudo dá errado. Ou é só comigo que acontece isso? Tem dia que assim você levanta, você vai levantar, já torce o pé ali perto da cama. Aí você vai pegar ali o leite que você esquentou ali, que está quente demais, você queima a língua. Aí você vai pegar o ônibus de manhã, alguém pisa no seu pé lá com um sapato de salto, lá bem no dedinho da unha encravado. Aí você chega no trabalho, seu chefe, vocês sabem como é que é ter chefe, né? Quando chega meio-dia, você vai comer sua marmita, azedou a marmita. Não tem dia que tudo... Gente, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já. Tem dia que tudo dá errado. Já começa na hora que vai no outro. É. Aí você no meio do dia você pega e pensa assim, meu Deus, eu não devia ter saído de casa. Hoje eu devia ter ficado em casa. Já aconteceu isso com você? O que a Bíblia está ensinando a você? Sede paciente. Olha o que é ser paciente. Ser paciente é ficar na mão do médico e da enfermeira. Você pegar uma enfermeira boa, competente, que nem a minha esposa, você está bem feito. Tem que, né, fazer um chamego, né? Agora, se tu pegar aquelas enfermeiras grosseronas lá que... Às vezes você vai no posto de saúde, Jesus amado, né? Acho que se entrar um cachorro é mais bem tratado do que a gente, né? É triste aí, mas é a realidade. O paciente, o que ele tem que fazer? Ele tem que aguardar o tratamento, ele tem que aguardar um médico, ele tem que aguardar o remédio. Se ele tiver que ficar internado, ele vai ficar internado. E ficar no hospital ninguém gosta. Comer aquela comida deliciosa do hospital, aquela sobremesa clássica, gelatina, né? Gente, não existe coisa pior do que você ser um paciente de hospital. E dependendo da situação, você tem que tocar a campainha para o camarada te levantar da cama, te levar para o banheiro, te dar banho. Percebe que paciente é a mesma coisa. No meio da tribulação, você tem que ser paciente. O que significa? Você tem que deixar Deus tratar com você. O médico dos médicos, o Senhor do Senhor, Rei dos Reis. Vocês estão vendo como eu falo para vocês? Olha, aqui você não vai ser enganado. Eu poderia chegar aqui e falar só vitória. Mas a realidade da Bíblia é essa: sede paciente na tribulação. A irmã, acho que tem umas 2 semanas, a irmã contou para mim que ela precisou ir lá do RH, lá, né, da prefeitura, lá que a mulher era grossa, né? Gente, você precisa, você não está pedindo um favor para a pessoa, é um direito seu, e você chega lá e a pessoa trata o seu. A vontade não é de você devolver na mesma moeda? Às vezes a gente estoura. Por isso que Deus fala, irai-vos, que às vezes você sai irado, mas não pequeis. E ele ensina, sede paciente na tribulação. Como é que é? E não, exato. Já começa a orar desde já. Percebe que é verdade, não tinha pensado nisso. Ele não estava, exatamente.
Ele não fala se vai ser na sua casa, se vai ser com o marido, com a esposa, com o papagaio, com o vizinho. Não fala tribulação. Então já você está preparado. Né? Até aqui tranquilo, está todo mundo aí captando. Então vamos lá. Jesus, aí na revista mais pro finalzinho, ele fala assim: Jesus nos deixou o exemplo. Eu queria que uma pessoa abrisse em Hebreus 2:10 e outra em Hebreus 5:8. Precisamos ter paciência. E ele deixou um exemplo. Quem achar aí o Hebreus 2:10 pode ler já. Porque convinha que aquele que, para quem são todas as coisas, é mediante aquele que tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrar-se pelas aflições o príncipe da salvação deles. Ele está se referindo a Jesus. Jesus passou por tribulação, né? E convém que ele passasse por essas tribulações para a gente poder entender. Porque você já imaginou o seguinte? Vamos pensar de verdade. A gente está falando aqui de luta, de tribulação, mas se a gente não tivesse exemplos na Bíblia de pessoas que passaram por luta e tribulação, você ia falar assim: o pastor está enrolando a gente. Mas os exemplos que nós temos vendo, o versículo que o irmão leu, ele está se referindo a Jesus. Ele passou por tribulação. Ou cá entre nós, quem queria estar no lugar de Jesus lá na cruz? Quem que queria ter sido surrado antes de ser crucificado? Por algo que ele não cometeu. Ele não tinha pecado. Hebreus 5:8, quem que pode ler para a gente? Embora seja filho, ele era filho de Deus. E lembra de um detalhe importantíssimo: Jesus era o único filho de Deus, porque nós fomos a ele por adoção, quando ele morreu na cruz. Até a morte de cruz, Jesus era o único filho. E o que nós vemos aí? Que ele foi obediente. Às vezes a gente não olha essas coisas, né? E aí quando a gente passa pelas tribulações, é muito mais fácil a gente perder a nossa paciência. É estreito. Aí nós temos o 3 aí, né? Perseverai na oração. Agora vem um segredo também aí, né? Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Percebe que agora faz sentido. Como é que eu vou conseguir esses dois aqui? Alegrar na esperança e sede paciente. Se eu perseverar na oração. E aí é interessante, essa foi a parte aí que me custou de 1 hora quase para eu poder entender aqui. Eu não sei se na de vocês, acho que tem a citação, a minha é um pouquinho diferente. Tem uma citação aí do Hudson Taylor. Tá assim: não importa quão grande seja a pressão. Tem aí essa citação aí? Tem? Então eu vou continuar. O que importa, na verdade, é onde está a pressão. A pressão separa você de Deus ou empurra para mais perto de Deus. Você está sentindo uma forte pressão hoje? Está começando a ficar deprimido? Quando você estiver orando hoje, tire o fardo de suas costas e coloque nas costas de Deus.
Ele sabe lidar com os fardos. Ele tem cuidado de você. Transforme este momento tranquilo de devoção numa experiência que liberta pressões. Irmãos, aí eu li isso aqui e eu fiquei encucado. Eu falei, quem é que é esse camarada aqui? Ruth Solteiro. E fui pesquisar quem ele era. O homem tem uma história com Deus. Esse camarada aqui foi missionário na China. Em 1800 uns quebradinhos, não vou lembrar a data, mas foi 1800 e pouco. Inclusive ele morreu lá na China. Ele esteve na China por 12, agora não lembro se são 12 ou 13 vezes. E ele nasceu no lar cristão. Olha como é interessante isso. Ele nasceu no lar cristão e na adolescência ele se desviou. E quando ele se desviou, num determinado momento, ele estava andando lá, ele era inglês, morava lá na Inglaterra, estava andando num lugar, uma pessoa entregou para ele um folhetim, e quando ele leu aquele folhetim, ele viu que ele tinha necessidade de voltar para os caminhos do Senhor. Ele volta para a igreja, e ele começa a sentir um interesse muito grande pela China. Naquela época, a China estava sendo colonizada pelos ingleses. E ele começa a ler sobre a China, como que era a China, porque naquela época não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada. E ele conseguiu um livro que contava como que eram as coisas lá na China. E ele decidiu ir trabalhar com um médico para aprender medicina, para que ele pudesse ir lá para a China poder ajudar as pessoas. E ele ainda jovem, vai ser ajudante, depois ele acaba entrando numa universidade para fazer medicina, mas ele no final, antes, acho que faltava um ano mais ou menos para acabar a faculdade de medicina, ele viu que o chamado dele não era para ser médico, era para ser missionário lá, e ele parte para a China. Foram quase 6 meses de viagem da Inglaterra até chegar na China, de navio. Não existia avião nem nada, e ele chega lá. De tudo que ele tentava fazer, tudo dava errado, ele não conseguia avançar ali. Por mais que ele ganhava uma ou outra pessoa para Jesus, ele não avançava. E Deus deu uma estratégia para ele. Ele começou a se vestir como chinês. Então colocou aquela calça típica deles, aquele casaquinho típico, e deixou o cabelo crescer e fez um rabo, que os chineses tradicionais usavam um rabo. E quando ele fez isso, as pessoas começaram a dar ouvido para ele. E ele começou a avançar, ele chegou assim nos lugares muito remotos da China, aonde os ingleses ainda não tinham chegado, ele conseguiu chegar, pregando o evangelho. Mas só que assim, ele foi para uma cidade ajudar umas pessoas que estavam doentes, e quando ele volta para a cidade dele, ele chega e ele se depara com um lugar onde estavam todos os remédios, tudo que ele tinha de cuidado para poder cuidar das pessoas pegando fogo, ele não conseguiu salvar nada. Ele perdeu tudo. E aquilo, para chegar outro, iria demorar praticamente 1 ano. Porque a pessoa que saía da China ia ganhar informação para pedir doação lá na Inglaterra. Então são 6 meses de viagem. Quando chega lá, compra tudo, põe no navio, demora mais 6 meses para chegar tudo de novo. Então você imagina o que era a vida dessa pessoa. E aí eu comecei a ler, eu fiquei quase 1 hora lendo a respeito dele ali, e eu falei assim, poxa, agora eu entendi por que ele está falando de pressão, de chegar mais perto de Deus. Porque talvez se a gente lesse por ler, era só uma frase, mas aqui é uma experiência de vida. E ele passa a pregar o evangelho, a se dedicar. Ele perde a primeira esposa, ele casa com uma outra esposa, ele adota uma criança chinesa para ser filho dele, ele passa a querer entender cada vez mais aquele povo, para ele ganhar aquele povo para Jesus. Nós estamos falando, o oriental de uma maneira em geral, é um povo muito difícil, eles não são como a gente. Quem já trabalhou para japonês, coreano, chinês, sabe como é que é. Entre eles têm confiança, mas quem é de fora
E ainda assim, ainda fica um pezinho para trás. Aqui em Mogi, né, Salesópolis, esse pedaço tem muito aí, né? Agora, você imagina um camarada que chega num país que não era o dele, e o país da origem dele era o país que estava colonizando aquele povo, e ele tem que ir lá e falar de Jesus. Há vários episódios, há um episódio, por exemplo, que ele sai de uma cidade para outra, e ele foi assaltado do começo até o fim da viagem. Cada parada era um assalto. E foi acho que 2 dias de viagem, foi 2 dias ele sendo assaltado. Quando ele chega num lugar lá, já tinha roubado tudo. Ele chega com a roupa do corpo. Você já parou para pensar na luta que... E gente, por que ele estava tendo luta? Porque ele decidiu falar de Jesus. Ele largou tudo para ir para um país desconhecido, uma cultura diferente. E ainda tem um porém, lá na China naquela época, se falava mais ou menos uns quase 20 idiomas diferentes. E nesse meio termo ele ainda consegue, hoje o idioma oficial é o mandarim, né? E boa parte da população mais nova já fala o inglês fluente, então eles falam mandarim e inglês. Mas naquela época lá, ele teve que aprender 4 dialetos para poder se comunicar com as pessoas. Só que isso nutriu também, porque ele, junto com outro missionário, eles conseguiram praticamente traduzir o Novo Testamento. E aí, como não tinha como ficar imprimindo, ele passava horas e horas do tempo vago dele, escrevendo os versículos lá, os livros da Bíblia do Novo Testamento em chinês, para poder chegar lá e distribuir para as pessoas. E hoje a gente tem tanta facilidade. Agora, vocês viram que a história dele, nessa introdução aqui, ela está onde? Na perseverança da oração. Porque qual que é a fala dele? Ele falou assim, você tem muitos fardos. Você não precisa carregar os fardos, você só precisa entregar aquele que vai carregar para você. Quem é? Aí eu lembrei do versículo, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos... Aí eu comecei a entender assim, eu sei que hoje à tarde rendeu. Hoje à tarde rendeu. As aflições, aí na apostila, logo depois diz assim, ó, as aflições normalmente levam o crente a orar mais. Aí quando eu li isso, eu falei, é verdade? É verdade? Rapaz, se você quer ver, o camarada está aqui na reunião de oração todo sábado. Quando o diabo se levanta. Rapaz, quando você começa a passar por luto, você vira o crente 6 horas. Você passa, você ora por mim, ora. Você ora por mim, ora. Você começa a pedir para todo mundo te ajudar de oração. Se o pastor falar assim, nós vamos fazer oração 3 horas da manhã, 5 para as 3 você está aqui na porta. Pastor, está atrasado, hein? É verdade. Irmãos, eu desde a minha infância, eu cresci num lar cristão. E eu cansei de ver pessoas que quando a vida estava boa, estava tudo tranquilo, a pessoa não dava nem as caras na igreja. Vi isso como membro, vi isso como pastor, a gente vê isso constantemente. Estou com um bom emprego, carrão, vou para a praia, vou para lá, vou para cá. Não estou falando que é errado você viajar, não é nada disso. Mas a gente dá aquela esfriada. Mas quando o camarada perdia o emprego, acabava o seguro-desemprego, eita, o homem virava crente. Era, lá na outra igreja era culto de terça e quinta, às vezes aos sábados e domingo, estava lá. Escola dominical, estava lá. Vigília, estava lá. Vai limpar a igreja, estava lá. E nós, muitas vezes, somos assim. A gente deveria ser o contrário. A gente deveria orar para ter uma reserva. Mas a gente é que nem um copo. Você começa a beber, a água vai esvaziando. E você só lembra de encher o copo de novo quando a sua boca está seca. Você só lembra de orar novamente quando? Quando você passar pelo vale da sombra da morte.
Qual que é a chave que esse homem tinha para poder vencer essas lutas todas lá na China? A oração. Ah, gente, eu não lembro. Agora eu não consigo lembrar. Se foi na primeira aula ou se foi numa pregação esse ano que eu falei para você. Foi na aula, agora eu acabei de lembrar, foi na aula. Eu falei do Paul Yang-Shu, né? David Yang-Shu, Paul Yang-Shu, né? Ele, né? Qual é o fruto da oração dele? A maior igreja do mundo. Maior igreja do mundo, na Coreia do Sul, é de um homem que dedicava tempos e mais tempos de oração. Irmãos, poderia citar para vocês várias outras pessoas. Eu gosto de uma história do... Como que é aquele pastor que eu falei no carro lá, o Batista lá, inglês, que era amigo do Spurgeon. Spurgeon passava horas e horas orando. Era um homem que tinha uma vida atribulada, viu? Se você puder ler sobre ele, você vai ver que não era fácil não. Um dia, eles estavam para inaugurar o templo novo e ele foi lá testar a acústica do templo. Naquela época não tinha microfone, então eles faziam a construção de um jeito que a voz que estivesse na frente ecoasse lá para o fundo. E a igreja vazia, ele foi testar. E ele simplesmente subiu ali onde seria o altar, o culto, e pronunciou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tinha um pedreiro lá no fundo, abaixado, terminando o negócio lá, ele levantou e falou assim: eu quero aceitar Jesus. Mas ele não fez apelo, ele só testou a voz dele falando um versículo. Mas sabe por que isso tinha efeito? Porque era um homem de oração. Por que a gente não vê milagre hoje em dia? Até acontece, mas a gente não vê como antigamente. Olha os grandes avivalistas da década de 70, de 80. Por que eles iam lá no estádio, na África, na China, na Coreia, enchiam o estádio e pessoas eram curadas assim a rodo? Aí você vai ver o segredo deles: tempo de oração. Por que os apóstolos realizavam sinais? Tempo de oração. E o que está falando aqui? Perseverar em oração. E a gente tem tempo para tudo. Tem tempo para tudo. E para oração? Eu vi, tinha uma mulher, tinha esporão, sumiu na mão. O esporão desse tamanho. Então, a oração tem todo isso, né? Some. E outros milagres que Jesus tem feito. A gente vê, mas hoje... É mais rápido. Ó, uma das coisas que eu constatei nesses últimos anos, a igreja aprendeu a cantar bem. Porque evento de música, de cantar, é o que mais tem nas igrejas. Louvorzão, noite de adoração, tarde da adoração. Mas muitas vezes não tem. Não. Né? E a gente vê, não é que não eu não sou radical que não pode mais ter isso, mas você não vê. Irmãos, lá na igreja nossa, lá no Rio Grande, nós tínhamos o relógio de oração, uma vez por mês. Na semana da Santa Ceia, de sexta-feira, começava sexta-feira às 18 horas e ia até às 6 horas do sábado. E no domingo era Santa Ceia. Irmãos, a igreja tinha bastante homem. E o pastor falava: irmãos, os homens procurem pegar os horários da madrugada, né? Porque para sair à noite, para a mulher é mais perigoso, não sei o que lá. Jesus amado, teve relógio de oração que eu comecei a orar, não que é ruim, nada disso, mas eu comecei a orar às 3 e terminava às 5, porque o irmão das 4 não veio, às vezes das 5 chegava atrasado. E se é penoso para um, é penoso para todos. Então, era assim,
não é fácil, mas a oração, eu falo que oração é que nem gasolina. É que nem gasolina. Quanto mais você ora, mais o carro é assim. Quanto mais você acelera, mais gasolina ele consome, mas ele anda mais. Se você andar com o carro a 60 por hora, o consumo seu de gasolina dobra. Você vai conseguir andar, um exemplo, 80 km com o carro naquela velocidade. Mas quando você acelera o carro a 120, ele bebe mais gasolina. Mas só que você chega mais rápido. Só que você tem que também parar mais vezes para abastecer. A nossa vida com Deus, ela tem que ser uma vida de oração. Eu grifei aqui, até na apostila ele fala assim, ó. Uma vida transformada tem a oração como um instrumento crucial para o seu comportamento cristão. Não tem como você ser crente de verdade se você não for cheio do poder de Deus. E como é que você vai ser cheio do poder de Deus? Oração. Aí é uma coisa até interessante, porque assim, pastor, mas então tem que vir na igreja orar todo dia? Não. Você pode, de repente, de sábado, você não conseguir estar aqui. Mas, gente, você tem... Um dia eu falei um negócio com o aluno ficou bravo comigo, que ele falou assim, professor, eu estou sem tempo de fazer os trabalhos e tal, porque todos os professores pediram trabalho. Eu falei para ele, assim, deixa eu falar um negócio para você. O que você faz da meia-noite às 6 da manhã? Eu durmo. Eu falei, então deixa de dormir. Vai fazer seus trabalhos. Professor, mas eu não vou descansar, não sei o que. Eu falei, então se reorganiza. Porque se você não está tendo tempo acordado, você só tem o tempo de dormir, das duas uma. Ou você arruma seu horário quando você está acordado, ou você não dorme. Não é verdade? Irmão Gessé, você precisa estar ali passando a vassoura lá no condomínio, em silêncio? Só está você lá no pátio. Deus abençoe o pastor Rubinho, que ele é legal pra caramba. Senhor, faz ele ganhar na loteria. Peguei a Bíblia católica, falei, toma a Bíblia, tem uma Bíblia que eu sei aqui, com quem eu falo aqui. É Ana. Tava todo mundo lá na festa. Onde que Ana estava? Tanto é que eu ia falar o profeta, mas não é o profeta, o sacerdote, ele chega e pensa que ela está como? Bêbada. Mas o que ela estava fazendo? Deus respondeu? Respondeu. Não é? O que os irmãos estavam fazendo lá quando as cadeias se soltaram lá estava orando, cantando hinos de louvor e orando, em ações de graça. O que a igreja estava fazendo? Intercedendo, quando de repente bateu na porta lá, apareceu o pego. Mas vocês não estavam presos? Mas quem estava orando por eles? A igreja, intercedendo. Agora, se aconteceu na Bíblia, isso daí você pode pôr no seu coração. Se aconteceu na Bíblia, se está aqui na Bíblia, pode acontecer na sua vida. O mesmo milagre de Ana pode acontecer com você. O mesmo milagre que os homens de Deus faziam, você pode agora ser o canal para fazer. Você pode realizar. Mas qual é a chave? Oração. Em 2000, lá na casa de recuperação que eu estava enfiado, que era para ficar 9 meses, porque eu morei 8 meses, o que eu orava lá, meus irmãos falaram para mim, está acontecendo tudo agora na minha vida, de 2000 para cá, agora que eu me recordo. 2022 agora. Nós oramos assim, então tudo era vigília, as profetas de Deus, agora o que está acontecendo na minha vida? Demorou, o que está acontecendo? Incrível. Olha, aquilo que é de Deus, pode passar anos. Se aquilo for de Deus, vai acontecer. É por isso que a gente tem certeza que Jesus vai voltar. Porque os sinais, hoje os sinais são muito claros. Muito claro. Gente, não passa um ano que a gente não tem certeza que Jesus está voltando. Eu não sei se nós aqui
Mas de repente a nossa geração vai ver Jesus voltando. Ou talvez até a gente mesmo, porque as coisas estão acontecendo para isso. Agora, em tudo isso, nós temos que perseverar na oração. Aí nós entramos lá, né? No tópico 4, que é compartilhar as necessidades dos santos. O apóstolo conclamou os Gálatas a fazer o bem, especialmente aos da família da fé. Gálatas 6,10, se alguém puder abrir aí, Gálatas 6,10. Compartilhar as necessidades dos santos é importante porque faz parte da nossa vida. Nós temos que praticar isso. Olha o que fala lá Gálatas 6,10. Quem que pode ler para a gente aí? Quem achar primeiro aí pode ler. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Olha aí. Façamos o bem a todos, mas em especial os da fé. Então, assim, se a gente pode ajudar alguém dentro da igreja, a gente tem que ajudar. E lá fora também, mas primeiro os que estão aqui na nossa fé. Eu já contei aqui para os irmãos, uma vez uma pessoa chegou lá, meu primo era de uma igreja, ela chegou lá na igreja, que eu preciso de uma passagem para voltar lá para o Ceará e tal. Aí os irmãos pegou e falou, não, vamos comprar uma passagem de avião, vamos pôr ele lá e tal. Aí o irmão falou, não, filho, calma lá, vamos conversar com a pessoa para saber o que está acontecendo. O que você veio fazer aqui em São Paulo? Eu vim no programa do Ratinho para ver se eu consegui uma televisão. Tá bom. E aí você veio como? Vim pegando carona com um caminhoneiro e tal, cheguei aqui. Tá bom. Conseguiu a televisão? Não. E como é que você vai voltar? Não. Tá. Ele falou assim, mas que fé que você professa? Ele falou, eu sou católico. Ele falou assim, então vai lá na igreja católica pedir para o padre. Ele falou, não vou nada, porque o padre não dá dinheiro. Quem dá dinheiro são os crentes. Agora, se você tem e pode ajudar, você ajuda. Mas você não pode tirar daquele que está aqui junto com a gente para ajudar um que não é da mesma fé. Então, assim, existe uma regra, eu tenho que ajudar todos, mas primeiro eu tenho que ajudar quem está próximo de mim. Você não vai, não sei que você tenha fé e Deus tenha mandado, mas você não vai tirar um pacote de arroz da sua casa que vai fazer falta para você se não for porque Deus mandou. Se você fizer isso da carne, da sua, o que vai acontecer? Se for casado, seu marido vai brigar com você, ou sua mulher vai brigar com você. Mas como que você tira daqui e dá, e aí a gente vai comer o que agora? Ainda mais se for no final do mês. Mas aí é justo. Se tem, tem que dar. Porque também, gente, vamos ser sinceros, a igreja coleta os alimentos. Para deixar guardado também tá melhor não coletar. Porque se for, e tem um detalhe. Se eu chego aqui no domingo, falo, irmãos, domingo que vem é ceia, traz o quilo do alimento. Eu pego o alimento que nós vamos dar para as pessoas, e eu começo a acumular e guardar, e eu não distribuo, eu sou mentiroso. É ou não é? Porque se eu falei que era para trazer para a gente dar para quem está precisando, se eu não entrego, então tem que ser entregue. Agora, antes de entregar para os de fora, a gente pergunta aqui na igreja para os irmãos, irmão, tem alguém que está precisando, tem alguém que está assim e tal. Por quê? Porque a gente tem que guarnecer o nosso. Aí sobrou tal,
manda para uma casa de recuperação ou para E alguém. hoje esse povo é pastor lá em Jundiaí. São pastores lá. O pessoal que eu dei comida lá na família dele, tudo lá, são pastores. Tá vendo? João 13:35 diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Como é que a pessoa vai saber que você é um discípulo? Porque você fez o que Jesus. Então, assim, agora entra aqui um ponto muito importante, que é o último. Fala assim, eu vou passar um pouquinho do horário, até peço desculpa aos irmãos. Praticai a hospitalidade, que é o final do versículo, né? Compartilhar as necessidades dos santos e praticar a hospitalidade. E aí diz assim, ó, a hospitalidade é uma forma especial de prestar assistência aos santos, especialmente a cristãos exilados, perseguidos ou desabrigados. Desde o princípio do cristianismo, essa qualidade vem sendo considerada como um dos deveres importantes da fé. Então percebe que a hospitalidade, a palavra hospital vem de hospitalidade, de você acolher quem? Os pacientes, os enfermos. Pastor, então eu vou abrir a minha casa para receber as pessoas? Irmão, eu já vi gente fazer isso e virar um problema. Já vi gente colocar um morador de rua dentro de casa e o camarada depois virar lá e ir na justiça para tirar o dono da casa da casa. Ó, hospitalidade é o seguinte: você tem um morador de rua, primeira coisa, vamos tentar arrumar um abrigo para ele, vamos tentar arrumar um lugar para colocar ele. Porque pode acontecer, tá? Se Deus falar com você, para você poder ir de casa, é porque talvez sua casa tenha um preparo, um quartinho à parte, com entrada à parte e tal, tudo. Mas ainda assim, você tem que ter 110% de certeza que é Deus que está falando com você, não é as suas emoções. Porque senão você arruma um problema para você. Olha o que a apostila fala depois. Cabe aqui uma palavra de alerta. Muitos crentes e igreja no propósito genuíno, ou seja, crentes, pessoas de verdade, que elas queriam ajudar de verdade, esse é o propósito genuíno, de cumprirem esse mandamento, têm sido vítimas de falsos cristãos que lhe causaram grandes prejuízos. E necessário muito cuidado, sejamos simples como as pombas, mas astutos como as serpentes. Referência aí, Mateus 10,16. Olha isso aí, irmãos. Nem todo mundo que entra aqui pedindo uma cesta, pedindo roupa, é de verdade. Eu às vezes eu sofro uns dilemas, que às vezes a pessoa vem pedir algo, aí eu fico pensando, meu Deus, o cara não precisa. Porque você já deve ter visto, um Fantástico um tempo atrás mostrou. O camarada pega carne podre, sebo podre, e coloca no braço, e anda na rua com aquilo ali, pedindo, falando que ele está com uma úlcera, e pedindo dinheiro para comprar um remédio e tal. E aí o Fantástico foi investigando. No final do dia o cara ia numa vielinha assim, arrancava aquilo, jogava fora, e entrava no ônibus e ia para a casa dele. Agora, a gente fica num negócio difícil. Ajudo ou não ajudo? Faço ou não faço? Quando você quiser fazer, faça e entregue nas mãos de Deus. Dê o dinheiro, ajude. Fala, Deus, se estiver enganando, se for mentira, que o Senhor julgue, não eu. Porque hoje em dia é difícil. Que tem de gente que chega na porta de casa e pede alimento. E às vezes você é comovido, porque às vezes a pessoa conta uma história que você começa a chorar junto com a pessoa. Existe estratégia. Uma vez nós estávamos lá na igreja fazendo um mutirão da limpeza. A igreja era grande, bem grande lá, e a gente lá esfregando e tal. Chegou uma mulher com um carrinho de feira lá e um botijão. Falou,
vocês não podem me ajudar, que eu preciso fazer, tem 5 filhos, tal, tudo e tal. A irmã chegou assim, a diaconisa, ela, pastor, o que nós vamos fazer? Eu falei, irmã, tem um botijão aí que nós compramos, acho que tinha sido sábado anterior. Eu falei, pega o botijão dela vazio e dá o da igreja. Depois, antes da gente fechar aqui, eu vou lá no depósito e compro outro para a igreja. E demos um botijão. O botijão tinha sido usado no sábado para fazer café. Aliás, um domingo de manhã para fazer o café da manhã da igreja. Estava novo. Um mês depois, estamos nós lá limpando a igreja. Quem que me aparece lá? A irmãzinha com um carrinho, um botijão. Não sei se era o mesmo botijão. Aí a irmã, eu estava lá no fundo, no gabinete pastoral, conversando com um jovem. Ela bateu na porta, pastor, desculpa interromper. Tem uma pessoa ali. Aí eu falei, não, espera aí que eu já vou lá. Pedi para o rapaz aguardar, fui lá ver. Quando eu cheguei, reconheci a mesma mulher. Falei, irmã, faz o seguinte, pega a folhinha ali do diaconato, caneta, pega o endereço dela e fala que daqui mais ou menos 1h30 eu vou lá na casa dela levar o botijão de gás e a irmã vai junto comigo. Lá nós vamos pegar uns 3 diáconos aqui, a gente vai lá, já leva uma cesta, tinha lá alimento na dispensa da igreja. Eu falei, a gente faz uma cesta e leva. Eu falei, mas a gente vai lá. A irmã chegou e falou assim, não, você me dá seu endereço? O pastor está atendendo uma pessoa lá atrás, ele vai ali na sua casa e tal, e a gente vai, nós vamos separar uma cesta para você e tal. Ela rapidamente pegou e falou assim, faz assim, eu vou descer ali na casa de uma parente minha para pegar umas roupas lá, não lembro a resposta exata dela, e na volta eu passo aqui, porque aí eu vou com vocês para mostrar onde que é a casa. 2022, estou esperando ela voltar. Até hoje. A igreja tem que ajudar? Tem. É papel da igreja. Só que por um lado também, a gente tem hoje as pessoas que fazem essa enganação. E é difícil. Porque antigamente quando uma pessoa pedia, a gente sabia que era verdade. Hoje não. Tinha um vizinho que mora lá fora de casa, ele ainda mora na rua lá embaixo. Aí uma vez ele se foi e deu um dinheiro para ele comprar um botijão de gás. Aí passou, não foi? Depois ele foi, passou, depois foi lá, tinha dinheiro no GC para fazer não sei o que. Eu falei, você não vai fazer não. Você me perdoa, eu costumei usar cartão quando eu não era com dinheiro, tinha uma menina que eu tinha no bolso. Você tira Ele tirava a roupa dele, botava. Tirava a roupa, botava no meio da rua, não estava nem vendo, não estava nem vendo nada. Meu Deus, ia botar jogo para cá. Agora, eu sempre falo isso, a gente tem que saber. Eu vejo muito esse pessoal fazendo um sopão na rua, eu acho um trabalho lindo. Lindo mesmo. Eu acho para mim, assim, só que esse trabalho ele tem que ter começo, meio e fim. Sabe por quê? Porque senão o camarada fica na rua e não quer sair da rua. E o papel da igreja não é sustentar a pessoa na rua, não é. Você pode ver que todo mundo que vem para a igreja e se firma com Deus, prospera. Irmãos, é bíblico, não tô falando que você vai deixar, que você vai virar rico, mas tem uma prosperidade. Não cortando o senhor, depois que eu parei de usar droga, parei de beber e tudo, que eu fui mendigar, porque eu mais ganhei dinheiro, que até jeito aí para eu ajudar. Eu nunca ganhei tanto dinheiro que eu mendigar. E ganha. E não apanhava nem nada, era por isso mesmo, quando você sabe, ganhava dinheiro que não. Por quê? Porque as pessoas têm... a Bíblia fala isso. A referência que ele deu aqui, para a gente poder concluir, Mateus 10,16, fala assim, Jesus está falando, né? Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Sede, portanto, prudentes como uma serpente, ou astuta, né? Ali, esperta como uma serpente, e simples como as pombas. Que é um animalzinho ali, né, que você bate o pé e sai voando. Por quê?
Porque a gente também não pode, é aquilo que eu falei para você, às vezes você arruma uma briga com seu marido, com a sua esposa. Por quê? Porque ele vai falar, mas você está entregando seu dinheiro lá na igreja, lá. E não é assim. A gente tem que ajudar, mas a gente tem que conhecer. Porque tem gente que se faz, tem gente que o camarada chega com o pé torto aqui, assim. Você vai julgar a pessoa? Eu, em sã consciência, não teria coragem de fazer uma coisa dessa. Mas tem gente que torce o pé, vem com a mão para trás, assim e tal. Aí o camarada pega o dinheiro, quando ninguém está vendo, ele se endireita. Então, assim, irmãos, muitas pessoas são enganadas. Mas a gente não pode também tampar o olho e falar assim, então não vou ajudar ninguém. Mas procure sempre. Eu sempre falo isso, quando a pessoa, se você for pessoas da região, procura pegar, a gente pode fazer uma visita lá na sua casa, pode ir no sábado lá visitar, ver o que você está precisando, principalmente quando fala que tem criança pequena, esse negócio, eu tenho filho pequeno. Não, a gente vai lá ver o que você está precisando, leva mais coisa para você e tal. Porque quando a pessoa está precisando de verdade, ela dá um endereço, ela deixa lá. Porque ela não tem nada para esconder. Agora o camarada começa a mudar de assunto e tal, aí você já mata a charada. Se você quiser ajudar, ajude. Deus vai ver de bom grado isso. Porém, todavia, a gente tem que ser prudente. Aí, pastor, essa mesma pessoa, quando foi um dia nós chegando à noite da igreja, ele chamando a gente lá no portão para reclamar, porque o Júlio não tem esgoto, né? Para reclamar que a água do esgoto da minha casa estava passando lá na porta dele. Água fluvial, que tudo cai na rua. E ele mora lá embaixo, vai que ele invadiu a casa. A mesma pessoa que nós ajudamos. E só tem a sua casa. E ainda tem um negócio interessante, né? A chamada ingratidão. Sim. Existe coisa pior do que quando você ajuda um filho. Amém. Amém? Possamos colocar em prática esses conselhos então. Amém?